Bem-vindos ao Modernidade Ciência. Hoje eu farei uma análise bastante interessante, que eu acho que vocês vão se surpreender com relação à proclamação da República no Brasil. Como surgiu essa ideia da proclamação da República exatamente em 15 de novembro de 1889? Né? Bom, primeiro, o ano foi escolhido exatamente como centenário da Revolução Francesa. Vários dos conspiradores contra o Império, eles imaginavam que haveria uma revolução. Então, existem alguns dos manifestantes bem exacerbados, inclusive que queriam fuzilar o Dom Pedro II. É verdade. É verdade. Por isso que deram 72 horas para ele deixar o Brasil. E aí alguns jornais colocaram assim: família real em fuga. Não, eles foram intimados a deixar o país em 72 horas. Né? Bom, no evento realmente da República, foi uma quartelada, não tinha ninguém, não tinha povo. Né? Então esse já é um grande problema da história do Brasil, que grandes movimentos políticos não têm povo. É sempre uma elite tomando conta da outra elite. Tá certo? Então você tem uma elite agrária escravocrata no Brasil no século XIX, que fica realmente decepcionada com todo aquele processo de realmente acabar com o trabalho escravo no Brasil. E eles tentaram de toda maneira, até com a decadência dos engenhos de açúcar no Nordeste, começou um tráfico interno no Brasil, porque aí surgiu a indústria cafeeira em São Paulo. Isso é importante. Isso é importante, porque é em São Paulo que, em 1873, uns magnânimos, um pessoal realmente muito nacionalista, cria o Partido Republicano Paulista. Então, era realmente um grande ardil. Eles odiavam realmente o fato de que iam perder aquela mão de obra gratuita, né, escrava. E no estatuto ali, naquilo que foi no primeiro Congresso de Itu, eles, inclusive, colocam que eles querem ser ressarcidos pelos custos da compra dos escravos. Veja que magnânicos, só os republicanos brasileiros, né, paulistas, né, muito republicanos. O grau de republicanismo deles é o tamanho do umbigo. Né? Vários daqueles que participaram ali depois se tornaram personagens políticos importantes, como presidentes da República e tal, já na República Velha, aquela coisa tosca, aquela coisa só de compadre. Né? Então, a proclamação da República, na verdade, foi um grande golpe de Estado. Né? Toda a parte difícil de 1822 a 1889 foi feito durante o Brasil do Império, seja ali com Dom Pedro I, seja com Dom Pedro II. Sem passar pano em erros que cada um possa ter cometido e tal, não é o caso. Mas Dom Pedro II tinha uma noção de patriota como brasileiro, porque ele nasceu no Brasil, não era português, que até para fazer viagens particulares internacionais ele pegava empréstimo e pagava do bolso. Muito diferente dos republicanos, a partir de 1889, que foi toda aquela coisa, toda aquela elite decadente da cana-de-açúcar no final do século XIX, se transformaram nas atuais oligarquias brasileiras que nós temos até hoje, se vocês analisarem vários locais, principalmente no Nordeste. São as mesmas oligarquias, só mudaram as moscas, tá certo? Só mudaram as moscas. Esses republicanos, eles foram juntando aqueles positivistas, né, imaginado ali com Augusto Conte, né, tanto que a bandeira do Brasil é uma pândega, né? Eles tentaram primeiro criar uma bandeira, eles são tão assim, acéfalos, que eles tentaram copiar a bandeira americana. Aí chegaram à conclusão de que não ia rolar,
porque o povo brasileiro, que não participou da República, tem aquela foto do Deodoro, ele é uma construção, não tinha ninguém ali, tinha só os comandados dele, ele declarou a República em nome de toda aquela oligarquia cafeeira, principalmente paulista, do Partido Republicano Paulista, que se tornou realmente uma pedra no sapato do Império pelo poder econômico, porque todo aquele poderio que vinha das commodities, no caso do açúcar, né, tinha decaído, mas o café vinha como uma grande uma substituição dessa riqueza. Por isso que Itu, inclusive, foi escolhido ali. E por isso que essas cidades brasileiras e esses oligarcas paulistas, eles realmente disseram, olha, nós temos que substituir esse governo já não nos atende mais. Então é melhor que nós tomemos o poder. Mas eles tinham que criar uma narrativa crível. Então eles pegaram alguns intelectuais, o tipo Benjamin Constant, os positivistas e tal, e os maçons. Então, se ouvirmos, por exemplo, em alguns segundos aqui, vamos ouvir o hino da República. Esse é o refrão do hino da República. Essa frase, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, na verdade, é uma frase maçônica. Então eles incutiram. Aliás, tem vários outros itens que tem ali. Então também teve carona ali para os maçons. Até para o cavalo do Deodoro da Fonseca. Você sabe que o cavalo do Deodoro da Fonseca ficou famoso. Foi enterrado em um local nobre, fizeram tudo coisa. Até os dragões da independência fizeram homenagem ao túmulo do cavalo. Isso é um fenômeno do Brasil, porque o Brasil não tem heróis. Os Estados Unidos têm heróis. Na Guerra de Independência, em 1776, o George Washington, vários daqueles generais americanos que lutaram, que eram fazendeiros, eles se tornaram os principais ali, artífices da independência americana. Até a construção da bandeira americana, tem toda uma história com relação à construção da bandeira americana. Mas no Brasil não existe isso. O povo adorava realmente a figura do imperador, que era uma figura carismática, paternal, o símbolo do país estava ali. É interessante que não se caminhou, por exemplo, um parlamentarismo, né? Uma monarquia parlamentarista, como são vários estados escandinavos, né? Vários países, até hoje ali na Europa, são monarquias parlamentaristas. Não estou nem citando a inglesa, né, que é a mais tradicional, mas você tem vários, né? Mas não, no Brasil se partiu exatamente para o lado republicano, porque aí eles iam tomar conta de todo o Brasil, fatiando o Brasil, sendo os presidentes dos vários estados brasileiros. E foi aquele desastre, né? Foi aquele desastre. Todo aquele fatiamento, aquela coisa, tal, até quando chegou a Revolução de 30, né, com toda aquela coisa, isso nunca mudou. Então, realmente, além da saúva, um dos grandes males do Brasil é a República. Sinceramente, é a República. Porque o Brasil socialmente não estava preparado realmente para a República, né? Não é à toa o número de quarteladas que houve desde 1889, que começou com a grande quartelada, até anos recentes, né? Sempre houve essa questão da quartelada. E é interessante que os militares do Exército, por serem muitos deles positivistas e imbuídos de todo um lado moderno, né, achando que a gente poderia ser os Estados Unidos da América e tal, caíram nas garras de todos esses escravocratas, principalmente oligarcas paulistas, que se juntaram depois com os mineiros. Vejo que a Revolução de 30 surge exatamente do golpe que vai se dar contra o Rio Grande do Sul, Paraíba, que não aceitavam a figura proeminente, por exemplo, do Getúlio Vargas, que estava confrontando aquela política do café com leite. O Washington Luiz, ele acabou insuflando aqueles que depois acabaram assassinando João Pessoa. E aí
começa toda a Revolução de 30 e aí todo Mas o Partido Republicano Paulista ele só foi extinto em 1937 no Estado Novo, quando todos os partidos foram extintos pelo Getúlio. Mas ele sempre esteve ali fazendo o conchavo, né? Se há poder, nós estamos juntos. Então é o que fica aqui nessa data funesta, né, que tentam realmente dar um glamour para uma coisa que na verdade foi um grande desastre, né? Porque realmente a sociedade brasileira estaria muito bem, como ficou de 1822 até 1889, mas em função de uma série de problemas, principalmente econômicos, né? Em função da Guerra do Paraguai, e à medida que o Império era um império pobre, né? O Império Brasileiro nunca teve tantos recursos assim, era um país realmente pobre, né? E escravocrata, né? Uma cidade rica, né? Ali como Itu, tinha 10.800 habitantes, se não me engano, quando teve o Congresso de Itu. Dos 10.800, 4.500 eram escravos. Então, essa era a sociedade brasileira, né? Então é por isso que esse pessoal ficou muito revoltadinho com o Império à medida que, principalmente a partir de 1870, acho que 71, com a lei do ventre livre, mesmo aquele tráfico interno que passou a existir, trazendo escravos do Nordeste para aqui para São Paulo, eles ficaram realmente revoltados com a lei do ventre livre, porque em algum tempo, dado que a vida útil do escravo era muito pequena, né? Não tinha escravo de 70 anos de idade que estava trabalhando nas fazendas de café, não tinha isso. Então eles ficaram realmente muito revoltados. Por isso que o PRP queria inclusive a indenização do que eles pagaram, porque era uma propriedade. Se vocês pegarem, né, o Jornal da Província de São Paulo, vocês ainda encontram os artigos ali. Compra-se um negro, pau, assim, assado, tal, que saiba falar, ou vende-se um negro de 15 anos, ele sabe isso, sabe aquilo, não sei o que e tal. Era publicado no jornal. E a sociedade brasileira, ela aceitava isso, em pleno final do século XIX. Então, é o que temos. É o que temos. Não adianta reclamar. Não adianta reclamar. A participação social do Brasil é aquela coisa que assim, não é comigo. Não é comigo. Então, né, um dia a coisa cai sobre você, como está acontecendo atualmente, né? Não é comigo. Não deixa lá o pessoal, lá os iluministros tomando decisões e tal. Um dia a decisão é contra você. É isso aí. Obrigado. Peço que se inscreva, para quem ainda não está inscrito aqui no Modernidade Ciência, coloque aí o joinha que é importante para o apoio aqui do canal.